Gravando! E hoje vamos falar de uma coisa muito importante sobre os antibiogramas veterinários, que é a escolha dos antibióticos que a gente vai testar. O que a gente vai colocar se for disco de fusão? O que a gente vai colocar ali de disco na placa? Ou, para quem faz sistema automatizado, também, o que não tem no painel, ou o que o painel não está pegando as concentrações necessárias, que a gente deve testar a parte por disco de fusão, né? E convenhamos que, infelizmente, para quem... E, uma coisa importante, né? Para os laboratórios que já têm sistema automatizado, nossa, é muito legal. A identificação, vamos falar, né? Melhor coisa que tem é a identificação do sistema automatizado. Ou, um dia um mal de TOF vai chegar de uma forma que todo laboratório possa ter, né? Mas a identificação do sistema automatizado é muito legal. Mas os painéis que eles utilizam dos testes de MIC, às vezes não são muito adequados, né? E às vezes não, sempre a gente vai ter que testar também por disco de fusão, para realmente complementar o exame, para ficar um exame completo, bem testado, com os antibióticos que são necessários clinicamente, com as respostas que a gente tem que dar o nosso exame para o clínico, para que o clínico possa fazer a escolha mais adequada, baseado nos resultados dos nossos exames, né? Então, para o pessoal que faz disco de fusão e tem vontade de colocar um sistema automatizado, para e pensa um pouquinho, se vale a pena, tá? Porque é trabalho dobrado, lembra sempre disso, né? Vai fazer a make, tá? Vai testar por painel, mas vai ter que também testar alguns antibióticos à parte, né? Então, avalia bem qual é o sistema que tem vontade, se isso realmente traz um benefício para o clínico, tá? E se isso é viável para o laboratório fazer essa implementação, né? Muito bem. Então, vamos falar hoje sobre as bases da escolha dos antibióticos que devem ser testados, que devem ser colocados na placa, que devem ser testados pela MIC e complementados por disco de fusão com antibióticos também em placa. Quando a gente pensa assim, quais antibióticos que eu vou escolher para testar no antibiograma? A gente tem basicamente 5 pontos principais, tá? O primeiro ponto que a gente sempre vai avaliar, e isso lá no passado não era assim, né? A gente tinha o primeiro CLS que saiu da linha veterinária em 2008, ele era ótimo, né? Porque ele tinha lá alguns antibióticos que você testava meio que para todo mundo, e daí tinham pontos de corte, eventualmente um pouco diferentes para algumas bactérias. E o CLSI foi evoluindo muito. E hoje o CLSI, o BRCAST, o EUCAST, lembrando, o BRCAST, que é o Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos, ele é vinculado ao EUCAST, que é o Comitê Europeu. E o BRCAST, ele não deixa de ser uma tradução do EUCAST, com alguns poucos dados brasileiros, tá? Mas é uma tradução do EUCAST na sua base geral, né? Então, para quem é de fora do Brasil, o pensamento é EUCAST, né? O CLSI, que ele é americano, e o EUCAST. Para quem está no Brasil, o BRCAST. Mas eu olho os dois, né, para ver. O EUCAST tem alguns manuais a mais que o BRCAST não traduziu ainda. Bom, mas vamos ver assim que hoje o EUCAST, o BRCAST, o CLSI, eles tratam os testes de antibióticos conforme o gênero bacteriano, conforme a família bacteriana, conforme os grupos bacterianos, né? Então, se dividiu.
Por que que se dividiu isso? Então, essa é a primeira base que a gente tem para a escolha de antibióticos. É a bactéria que foi isolada. Por que que é diferente de uma bactéria para outra? Né? Porque nós temos resistências intrínsecas. Tem antibióticos que têm resistências intrínsecas. Então, uma vancomicina não age em bactérias gram-negativas. Uma polimixina ou colistina, que é o mesmo grupo bacteriano, é uma polimixina e a colistina, não age em bactérias gram-positivas, tá? Então, existem alguns antibióticos que, classicamente, a gente já encontra isso de uma forma bem fácil, né? Só pensar um pouquinho no espectro de ação, mas tem algumas drogas também que têm resistências intrínsecas, que são específicas de uma espécie bacteriana, de um gênero bacteriano, de uma família bacteriana, né? Isso, os manuais nos trazem essas resistências intrínsecas que a gente deve avaliar. Por que que a gente vai testar um antibiótico que tem resistência intrínseca no nosso antibiograma? Tipo, a gente vai gastar dinheiro, vai gastar insumos laboratoriais, vai gastar disco de antibiótico. A placa, talvez caiba na placa, mas a gente vai estar gastando disco a mais, né? Que nesse caso não vai precisar. E para piorar, na hora que sai o resultado, e se tiver aula? Eventualmente, alguns antibióticos que tenham resistência intrínseca, eles podem até dar alas de inibição de crescimento, ter uma atuação, uma ação antimicrobiana in vitro, mas em vivo já se conhece, já se tem vários estudos que mostram que não tem atividade antimicrobiana em vivo no paciente, a terapêutica não vai funcionar. Então, nesses casos de resistências intrínsecas, a gente não deve nem testar, que é para não ter confusão na nossa cabeça. Mas deu um halo grande. E daí? A presença de halo não significa sensibilidade, tá? Vamos lembrar sempre disso. Não é porque deu halo que é sensível, né? Então, isso a gente sempre tem que lembrar. E também nós temos algumas necessidades de testes que são específicas para determinados gêneros bacterianos, determinados grupos bacterianos, né? Por exemplo, para estafilococcus, nós precisamos testar, para testar os beta-lactâmicos, a gente vai testar penicilina, oxacilina e cefoxitina. Precisa testar outros beta-lactâmicos? Não é necessário. Testando esses 3 e avaliando 2, aí que dá, ó, cuidado, ó. A gente está testando 3, mas só vai avaliar 2 a inconformidade com a espécie bacteriana que for identificada. Ó, meus bichos estão brigando aqui. Mimi, vem cá. Vem cá, Nicole. Vem, mamãe. Vem. Ai, deixa cá. Fica aqui. Vamos dar aula junto com a mamãe. Bom, então, assim, depois que sai a identificação do estafilococcus, a gente vai ver se a gente vai avaliar a oxacilina ou a cefoxitina, né? Então, para aquele grupinho, né? O nosso grupinho favorito de estafilococcus na medicina veterinária, que é o estafilococcus pseudointermédios, o Schleifer e o coagulans, a gente vai avaliar pela oxacilina. Não vai avaliar a cefoxitina, vai dar errado, vai dar outro resultado que ele não é o correto, né? Para os demais estafilococos, em sua maioria, a gente vai avaliar cefoxitina, não vai avaliar oxacilina, né? Então, a gente escolhe baseado nessas necessidades também. Para enterococos, a gente precisa testar a ampicilina. A ampicilina, clinicamente, é relevante e me traz também os resultados, né, a previsão de resultados de outras penicilinas, né, com e sem inibidores de beta-lactamase, tá? Então, nisso, a gente vai achando alguns antibióticos que eles são necessários para fazerem testes para buscar mecanismos de resistência,
naquele grupo bacteriano, ou então eles fazem a previsão de outras drogas também para determinados grupos bacterianos. Por isso que a gente vai escolher alguns antibióticos para alguns grupos bacterianos e não vai escolher para outros, tá? Não necessariamente, alguns antibióticos que a gente testa têm um enfoque clínico. Por exemplo, oxacilina e estafilococcus ou cefoxitina. Vai ter uma necessidade clínica de oxacilina, de cefoxitina. Oxacilina e cefoxitina existem fármacos da linha humana, tá? Medicamentos da linha humana. Legal, mas eles não têm um uso, né, realmente clínico, particularmente para a medicina veterinária. Então, a gente não vai testar eles pensando, na clínica do paciente, na terapêutica do paciente. A gente vai testar por causa da bactéria que está sendo isolada, que é do grupo dos estafilococos. Então, essa é a escolha. Por quê? Porque faz a previsão de beta-lactâmicos, né? Então, aqui a gente tem, nesse primeiro passo, que é escolher, baseado no grupo bacteriano, na bactéria isolada, a gente está direcionando a testes necessários pela bactéria, pela busca de mecanismos de resistência, e está excluindo antibióticos que tenham resistência intrínseca, que não vão nos trazer benefício nenhum se forem testados. Ou eles aparecem simplesmente com halo zero, ou eventualmente eles dão halo, mas a gente não tem pontos de corte para categorizar se é resistente ou sensível, né? Então, deu um halo. Tá, mas é sensível ou resistente. E aí, o que você vai fazer? Não tem avaliação, né? Então, a gente nem precisa testar, tá? Para não confundir a cabeça, para não gastar material que não precisa ser gasto no laboratório. Vamos pensar? A gente sempre tem que otimizar o antibiograma. Ele é um exame relativamente caro para o laboratório. Ele não é um exame que dá para dizer que é super barato, né? Hemograma, os gastos de material, de insumos laboratoriais, são bem menores. Comparado com o valor do exame, né, uma diferença significativa. No antibiograma, a gente não tem essa margem muito grande. Então, a gente tem que otimizar para ter gastos que realmente sejam necessários e que nos direcionem a um resultado final, que realmente vale a pena colocar no laudo, tá? Muito bem. Querem falar alguma coisa sobre as bactérias isoladas? Aí daí a gente entra num probleminha. E quando a bactéria que foi isolada, isso às vezes a gente consegue até uma identificação inicialzinha ali por provas bioquímicas, mas tem bactérias que a gente isola que não tem pontos de corte. E aí, o que a gente faz, né? É uma situação bastante complicada essa, né? Mas, de uma forma assim, bem resumida, tá? A gente pode buscar quais são as bactérias, qual é a bactéria que tem a relação mais íntima com essa bactéria que foi isolada e que tenha pontos de corte, né? Então, seria assim, não é o ideal? Não, não é o ideal. Mas, às vezes, a gente não tem pontos de corte. E a gente vai falar depois de algumas limitações também dos nossos testes. E essas bactérias diferentes, que não têm pontos de corte, elas entram nessa parte, né? E vamos pensar um pouquinho pelo lado clínico. Coitado clínico, ele mandou o exame pra gente, né? E daí, veio o resultado do exame assim, foi identificada tal bactéria que não tem pontos de corte a serem avaliados. E o clínico olha assim, tá, mas e o que eu faço? Né? Me dá pelo menos uma luz no fundo do túnel. Não é o mais adequado? Não, não é o mais adequado, mas vamos pensar o caso dele, tá? O que ele vai fazer? Ele vai colocar qualquer antibiótico, né? Vai fazer uma terapêutica que pode não ser nem um pouco adequada. Então, a gente tem que, pelo menos, direcionar
o máximo que a gente pode, né, a escolha clínica, para ser, assim, a mais adequada dentro do possível, tá? E, às vezes, não tem para a medicina veterinária, né? Por exemplo, lá no CLS da medicina veterinária, o VET 01/2024, ele não traz Burkholderia, ele não traz Dendrofomonas, e ó, que são isolados na veterinária, né? O pessoal do sistema automatizado aí tá isolando bastante essas danadas, né? Dendrofomonas chega a ser um terror, assim, porque ela tá resistente a tudo, né? Por quê? Porque ela tem resistência intrínseca a quase tudo, mas não é a tudo, tá? Mas não existem pontos de corte. A Cinetobacter também não tem nada na medicina veterinária falando dessas bactérias, mas elas são isoladas. Então, a gente busca lá pontos de corte da linha humana, tem que colocar isso no laudo, olha, não tem nada, nenhum estudo com essas bactérias na medicina veterinária, mas na humana tem isso daqui, né? Então, dá uma luz no fundo do túnel, tá? Stenotrophomonas é resistente intrinsecamente a quase tudo, incluindo carbapenêmicos, mas sulfa salva, né? É um fenótipo raro, uma Stenotrophomonas resistente a sulfa. Olha que direção que a gente pode dar para esse clínico. Olha, não adianta você pensar em terapias mirabolantes, mas a sulfa é provável a eficácia clínica, né? Então, a gente pode e deve fazer isso, tá? Aqui, o comentário, a serrátia não tem pontos de corte para a linha veterinária, mas lembrando, tem vários pontos de corte que são para enterobactérias, né? E quando tá lá, todas as enterobactérias, daí você pode, serrátia é uma enterobactéria, então puxa daqui, puxa dali, mas tem pontos de corte que são assim, trato urinário para E. coli, Proteus e Klebsiella. Daí não entra serrátia, né? Então, algumas coisas a gente vai conseguindo direcionar. É um grande quebra-cabeça, às vezes. Né? Essa é a beleza da microbiologia. Muito bem! Então, o primeiro ponto seria, base da nossa escolha, bactéria que foi isolada previamente, a gente já tem um direcionamento, se ela é um coco gram-positivo, que é catalase positivo, Staphylococcus. Catalase negativo, Streptococcus ou Enterococcus, né? Cuidado ali com Staphylococcus. O Aureus, subespécie anaeróbios, danadinho, ele está sendo isolado na veterinária também, né? É um catalase negativo, tá? Mas é uma exceção, né? É um evento raro acontecer. As gram-negativas, oxidase negativa, enterobactérias, tem exceção, mas são exceções também não tão frequentes. Gram-negativo, oxidase positivo, os não fermentadores. Então, a gente já tem um direcionamento do que a gente vai testar, o que serve para cada um desses grandes grupos bacterianos, tá? Bom, segundo lugar, agora vamos pensar um pouquinho no nosso paciente. Então, qual é a espécie desse paciente que veio essa amostra para a gente, né? E aí a gente entra com vários direcionamentos de fármacos que realmente têm uso clínico. Tem algumas formulações da medicina veterinária que são específicas para cães, normalmente cães e gatos, né? Para bovinos, para equinos, para suínos, bovinos intramamário. Então, a gente tem que... Não, agora eu já sei que é um desses grupos bacterianos. E o que tem para eu tratar nessa espécie animal? O que importa para essa espécie animal? Então, vamos pensar na espécie animal, né? Quais são os fármacos que existem, que têm apresentações comerciais da linha veterinária para essa espécie animal, ou não tem apresentações comerciais para essa espécie animal, isso daí vai ser válido para cães e gatos, mas eu posso utilizar medicamentos da linha humana, né?
Para cavalos, eventualmente, também a gente tem essa possibilidade, tá? Bom, então a gente avalia que tem de fármaco, né? Avalia a farmacocinética. E daí entra o terceiro ponto aqui, o sítio da infecção. Então, eu tenho fármacos que a farmacocinética deles direciona muito bem, tem uma concentração em determinados tecidos. Tem outros fármacos que não têm concentrações adequadas em determinados tecidos, né? Eu tenho fármacos que eles são para uso tópico. Opa, então, peraí, tem possibilidade, dependendo do sítio da infecção, para uso tópico? Legal. Tem que pensar em neomicina. Neomicina não vai ter uso parenteral, vai ter só uso tópico. Eu posso pensar em outros fármacos importantes para uso tópico, cloranfenicol, gentamicina, florfenicol em cães. Né? Isso a gente fala mais ainda, muito mais sobre o dito cujo do florfenicol e como testar ele no laboratório, né? Ele só dá dor de cabeça para a gente dentro do laboratório. Mas temos alguns, a ciprofloxacina, por exemplo. Eu sempre falo, ciprofloxacina para cães e gatos, para animais em geral. Não é adequado o uso sistêmico de ciprofloxacina, mas uso tópico tem. Opa, então a gente tem que, no mínimo, prever ciprofloxacina ou testar ciprofloxacina. Não, é urina, é uma cistite. O que eu tenho de importante em cistite? Nitrofurantoína, não serve para mais nada. Não tem concentração plasmática nenhuma, não serve para nenhuma outra infecção, mas para cistite serve. Então, eu devo pensar se eu avalio nitrofurantoína, tem pontos de corte, nas diretrizes de cães e gatos, se fala de nitrofurantoína. Tem regime de dosagem para nitrofurantoína, né? Não tem ponto de corte específico, mas o CLSI traz pontos de corte humanos que podem ser extrapolados para cães e gatos, né? Eu tenho fosfomicina. Fosfomicina é um problema para testar, tá? Mas é um fármaco que tem uma ação para cistites também. Então, deve ser avaliado se vale a pena testar, para qual tipo bacteriano testar. Não é para todos os tipos bacterianos que a gente vai testar, que tem como avaliar, né? E assim como tem vários outros fármacos que a gente tem direcionamentos, dependendo do sítio da infecção. No entanto, eu sempre falo assim, gente, a gente não pode também, a gente tem que otimizar os nossos exames para testar o que deve ser testado, testar o máximo de drogas que a gente puder testar, que significam dar o máximo de respostas para os clínicos que a gente consegue dar. No entanto, a gente tem que fazer isso otimizando e melhorando o nosso tempo também, tá? E quando a gente pensa assim, não, para a cistite, eu vou avaliar esse rol de drogas, ok. Daí, para pele, eu vou avaliar esse outro rol de drogas. Daí, para otite, é uma outra escolha. Daí, se a gente for pegar e fazer um protocolo tão específico que, às vezes, só vai mudar um fármaco ou 2 antibióticos que a gente coloca ou que a gente tira do nosso antibiograma, vocês entendem... tem uma borboleta aqui, ó, danada. Vocês entendem que quanto tempo a gente vai ficar escolhendo um disco ou outro disco para testar ou não testar? Isso pode não ser uma boa. Quando você faz uma amostra, 2 amostras, tudo bem, né? Mas quando faz muitas amostras, a gente pode errar, tá? E esse erro, daí no 24 horas depois, você vai avaliar teu antibiograma e vai dizer assim, putz, eu errei. É um problema de pele, uma otite, e eu esqueci de testar neomicina. Mas eu testei nitrofurantoína. E nessa cistite eu errei.
esqueci a nitrofurantoína, né? Daí a gente começa a ver erros, opa, peraí, alguns antibióticos que seriam importantes a gente acabou não testando, por causa da confusão. Fazer 10 amostras numa manhã e 10 amostras, cada uma com escolha de antibiótico diferente, isso é a forma mais fácil que a gente tem de errar os antibiogramas que a gente faz, tá? Então, eu particularmente prefiro, porque outra coisa, a gente não está testando só amostras de estafilococcus. Além disso, a gente está testando uma estafilococcus, uma enterobactéria, uma vai ser não fermentadora. Então, elas já têm alterações ali, né? Então, se a gente for fazer realmente cada amostra completamente diferente da outra, a gente acaba ficando maluco, tá? Então, o que eu prefiro? Fazer uma escolha base de medicamentos. Na hora de elaborar o laudo, eu posso retirar um medicamento, né? E duas coisas que eu gosto realmente de ter bem diferente é, se for alguma coisa que tenha para uso tópico, que pode ser avaliado, coloca neomicina a mais, tá? Coloca uma ou duas drogas a mais. E se for urina, coloca nitrofurantoína a mais, né? Essas são as duas coisas que eu acho bem importantes. Mas de resto, eu prefiro testar um protocolo mais geral, mais genérico, para a gente não errar, tá? Que o erro que a gente comete na hora de colocar os discos na placa, pode ser um erro que a gente se arrepende no dia seguinte, né, várias vezes. Então, isso também não é legal, né? A gente tem que otimizar o nosso tempo, né? Não tem que ficar escolhendo antibiótico. Meu Deus do céu, né? Ficar separando, cada amostra vai separar. E olha quanto tempo esses antibióticos acabam ficando fora da geladeira também, quando a gente fica nessa escolha, né? E separação de antibióticos, tá? Então, eu prefiro fazer algumas coisas assim mais rápidas e diretas. Não, vamos testar sempre dessa forma. Quando for isso ou aquilo, a gente testa um pouco diferente, mas não cada amostra. Cada amostra a gente já tem alterações ali. Se for uma enterobactéria, se for uma não fermentadora, se for um estáfilo, se for um streptoenterococcus, se for um bacilo gram-positivo, né? Então, não vamos confundir ainda mais a nossa cabeça, tá? Bom, mas daí a gente entra no quarto ponto. Então, só revisando. Bases da escolha do antibiótico. A bactéria que foi isolada, a espécie animal, o sítio da infecção. E agora a gente entra numa parte que é disponibilidade clínica, que já está embutida ali na espécie animal e no sítio da infecção também. Mas não custa sempre falar. O clínico, ele não escolhe o que a gente vai testar, o que a gente vai colocar na placa, os discos que a gente vai colocar na placa, tá? Por que que o clínico não vai escolher isso? Porque o clínico, primeiro, quando ele faz a requisição, ele não sabe que bactéria que foi isolada. Ele não tem a noção que, para um estafilococcus, é importante testar penicilina, oxacilina e cefoxitina. Ele não vai pedir isso. O que ele vai pedir? O que importa para ele, o que ele tem à disposição dele em termos de medicamentos. Então, o que ele vai pedir para a gente? Ele vai pedir a amox com clavulato, ele vai pedir cefovecina, cefodoxima, cefalexina, cefalotina, cefazolina, né, ceftriaxona. É isso que ele vai pedir de beta-lactame, tá? Só que a gente, não, o clínico pediu amox, ele pediu cefovecina, cefodoxima, ceftriaxona, cefalexina, cefalotina e cefazolina. Então, eu tenho que colocar tudo isso no antibiograma do Staphylococcus, e como ele não pediu penicilina, ele não pediu oxacilina, nem cefoxitina, eu não vou colocar nenhum desses três. Tipo, como que você vai avaliar depois? Cefovecina até tem ponto de corte, tá? Para disco de fusão.
tem, acho que cefazolina, não me lembro agora, eu não me lembro de cor, todos os pontos de corte, né? Mas tem, acho que cefpodoxima também tem, tá? Mas amox com clavulanato não tem, e daí? Daí a gente vai avaliar assim, deu halo, é sensível, não deu halo, é resistente. Claro que não, né? Nós somos muito melhores do que isso. Por isso que a gente se baseia nos manuais que já tem estudos de pontos de corte, né? Então, se a gente for levar ao pé da letra o que o clínico está pedindo, a gente vai testar errado. E não vai testar o que precisa ser testado. Então, em estafilococcus, eu vou testar penicilina, oxa e cefoxitina e avaliar ou oxa ou cefoxitina, dependendo da espécie de estáfilo, ou do grupo dos estafilococos, que foi depois identificado, e eu vou reportar todas essas drogas que o clínico pediu. Por quê? Porque o meu teste com penicilina, oxa e cefoxitina, ele está testando, ele está prevendo todas essas drogas. Então, eu posso reportar? Sim, está correto reportar. Está errado testar essas drogas que ele pediu, né? Mas está correto reportar essas drogas se a gente testou as drogas certas, tá? Então, a gente não deve testar o que o clínico quer que a gente teste. A gente não tem que colocar os discos que o clínico pediu na requisição, mas a gente tem que entender que o que o clínico pediu quando ele fez a requisição, os antibióticos que ele pediu, são os antibióticos que ele tem à disposição dele, que ele usa nas terapias dele, e ele precisa saber a resposta do nosso antibiograma, do nosso teste de sensibilidade antimicrobianos, para essas drogas. E a gente consegue dar, mais ou menos, a gente consegue dar todas as respostas que ele precisa para todas as bactérias. Por quê? Ou a gente testou diretamente, ou a gente previu com testes, ou tem resistência intrínseca. Então, a gente consegue dar todas as respostas que esse clínico precisa, tá? Não necessariamente colocando disco na placa, né? Então, a gente testa corretamente e reporta o que ele quer. Então, eu sempre falo, quando o clínico pede para a gente, eu quero que teste esses antibióticos, o teu teste, se ele é completo, ele já está fazendo toda essa previsão, não precisa colocar aqueles discos que ele pediu na placa, mas tem que colocar todos os resultados do teste, do que você testou na placa, tudo que você previu, tudo que você encontrou de forma interpretada, né? Você vai pegar a tua placa, vai interpretar os resultados daqueles testes. E isso você vai colocar no laudo, tudo que ele quer, tá? E uma coisa importante aqui, então, o clínico não escolhe o que a gente vai testar no antibiograma, mas o clínico nos indica o que a gente precisa avaliar no nosso antibiograma. Não é o que a gente precisa colocar de disco na placa, tá? Diretamente. É o que a gente precisa avaliar no nosso antibiograma. E, então ele fala, olha, eu quero que teste cefovecina. Ok, para estafilococcus, a gente vai testar penicilina, oxa, cefoxitina e pode reportar cefovecina. Para enterobactérias. Para enterobactérias, eu preciso testar cefovecina, eu não posso prever. Então, não, eu preciso de disco de cefovecina, tá? Aí sim, né? Então, esse é um disco que eu tenho que testar em enterobactérias. Em pseudomonas. E aí, o que vocês fazem com cefovecina em pseudomonas? Pergunta, vamos lá, quero ver. O clínico quer que teste cefovecina em pseudomonas. O que vocês vão fazer? Resistência intrínseca. Exato! Não precisa testar. É resistência intrínseca. O clínico quer que teste amox com clavulanato em pseudomonas. Vai testar? Não, não vai testar. Resistência intrínseca. Mas vai colocar no laudo. No laudo vai estar lá.
Amox com clavulanato, resistência intrínseca. Cefovecina, resistência intrínseca. Cefpodoxima, resistência intrínseca. Ah, se for grandes animais, ceftiofur, resistência intrínseca, né? Ceftriaxona, resistência intrínseca. Tem que estar lá no laudo. Então, a gente se baseia o que o clínico utiliza, o que ele precisa de resposta para elaborar as nossas escolhas de antibióticos. Sim, a gente elabora as escolhas baseado no que ele precisa, né? E para montar o laudo corretamente, tá? Muito bem. E agora, a quinta e última questão. Insumos laboratoriais. O clínico quer que teste pradofloxacino, ele usa pradofloxacino. Vai comprar pradofloxacino no Brasil? Não tem, tem falta. Né? Só tem uma empresa que vende e agora não está sendo vendido pradofloxacino. Além do que, seria caríssimo, tá? A cefovecina, né? A cefovecina, a gente sabe que os distribuidores, a gente consegue gratuito, tá? Legal, né? Mas às vezes demora. Oxoide tem disco. Oxoide também não é tão fácil assim, não é qualquer distribuidor que tem oxoide, né? É caro. Cefpodoxima, oxoide, é caro, tá? Mas se é uma necessidade clínica, às vezes a gente deve avaliar, né? Se vai comprar, tá? Algumas drogas, mas tem drogas que não são disponíveis, a gente não tem como testar, né? Então, nosso teste está limitado por causa disso, tá? Não tem como testar pradofloxacino no Brasil, não adianta, né? Por mais que o clínico queira. Mas a gente tem escapatórias, a gente sabe que fluoroquinolonas, testando várias fluoroquinolonas, a gente está prevendo outras também. Então, não necessariamente é necessário testar, não necessariamente é necessário testar pradofloxacino. Se eu estou testando outras fluoroquinolonas, eu posso prever a pradofloxacino. Todo mundo foi sensível, prado vai ser sensível. Todo mundo foi resistente, prado vai ser resistente. Algumas foram sensíveis, outras foram resistentes. A prado até pode ser sensível, mas clinicamente a terapia com fluoroquinolonas tende a iniciar bem e a bactéria desenvolver um mecanismo de resistência. Então a gente sabe que não é adequado, né? Então a gente consegue prever, tá? Qual que é a única coisa que a gente não consegue prever mesmo? Metronidazol, não adianta. Metronidazol não adianta, porque é para a bactéria anaeróbica que está em metabolismo anaeróbico. E os nossos antibiogramas em aerobiose, a bactéria está em metabolismo aeróbico. Então, não vai funcionar o metronidazol, tá? É inadequado. Fora isso, quase tudo a gente consegue prever. O que a gente não consegue prever também é as cefalosporinas individuais em enterobactérias, né? Mas quando existe ali uma AMP-C, a gente já sabe que vai dar tudo resistente. Quando tem uma SBL, a gente ainda pode ter algum grau de sensibilidade ou resistência determinada a determinadas cefalosporinas, tá? Pergunta, existe uma quantidade de fluoroquinolonas para testar? Não existe necessariamente, tá? Mas, o que eu gosto de fazer? Lá nas gram-positivas, em streptococcus, eu gosto de testar norfloxacino e mais uma ou duas fluoroquinolonas, tá? E assim, é bacana, tipo, levofloxacino, quando tiver ponto de corte, né, para levofloxacino, é legal, porque pega, para enterobactérias, seria a pefloxacino, né, como forma de triagem. Então, para bactéria gram-positiva é norfloxacino, para bactéria gram-negativa é a pefloxacino, tá? Às vezes não é fácil de conseguir a pefloxacino, né, mas se possível, é legal, tá? Mas, elas fazem a triagem, nor e a pefloxacino fazem a triagem, legal, tá? Levofloxacino é a que dá menos resistência,
Então, a gente pega uma de triagem, que é a que mais dá resistência, com uma que dá menos resistência, né? Você já tem uma previsão. Pô, se levofloxacino for resistente, pode esquecer das outras fluoroquinolonas, tá? Ah, se der divergente, né? A triagem for resistente e levo for sensível, cai aquela velha história de provavelmente a terapia não vai funcionar, tá? Então, assim, eu gosto de testar pelo menos 3, uma intermediária, né? E Enro sempre foi a que eu buscava ali, tá? Enro até dá mais resistente do que norfloxacino pelos pontos de corte antigos, pelos pontos de corte atuais, danou-se pra gente, né? Mas, para gatos ainda serve, para uso tópico ainda serve, tá? Eventualmente, cipro, mas cipro não é avaliada pelo CLSI. Então, a gente só tem avaliação do CLSI humano e do BRCAST, que podem nos trazer um resultado que a gente não sabe direito o que fazer com cipro, muitas vezes, tá? Mas, assim, se for testar 2, testa a triagem e levo, tá? É o melhor. Ah, se possível, testa 3. Triagem, a levo, e daí coloca ou enfloxacino, dependendo da espécie, do grupo bacteriano, ou uma ciprofloxacino, dependendo do grupo bacteriano, tá? Muito bem, legal. Só que nós temos limitações dos nossos testes, né? E isso nos complica muito a vida, tá? Enquanto em humanos, você olha a quantidade de drogas, eu já respondo, tá, Robert? Enquanto para humanos, a gente olha a quantidade de drogas que tem pontos de corte, que tem regime de dosagem, né? Ela é gigante. E quando a gente pega, daí a gente pega o CLSI, vamos pensar só em cachorro, tá? Só as drogas que têm estudos PKPD, pontos de corte para cães. É uma quantidade muito pequena. Não vai responder tudo que precisa ser respondido para o clínico. Ah, mas daí o CLSI veterinário traz alguns pontos de corte da lei humana que ele fala que podem ser extrapolados. E daí tem umas divergências, uns choques ali, né? Enquanto para cães tem algumas drogas, tem lá um ponto de corte, a de humanos tem outro ponto de corte, e os dois não são próximos. Daí, o que a gente usa? Para cavalo, meu Deus do céu, não tem quase nada para cavalo. E para bovino, exceto mastite, o que a gente faz para bovino? Para suíno tem super pouco, para ave, então, coitadinha das aves, né? É um problema, é uma grande limitação. Todos esses estudos que tem em humanos, a gente precisava que tivesse na veterinária também, mas não é na veterinária, simplesmente. Tinha que ter todos esses estudos para cachorro, para gato, para cavalo, para bovino, tá? Não só mastite, mas para bovino como um todo, para suínos, para aves. Poxa, a gente também precisa de animais selvagens. Hoje em dia, animais selvagens são muito importantes, né, para o tratamento de animais selvagens, para zoológicos. Como que a gente não tem esses estudos? Não tem esses estudos, infelizmente, né? São poucos os estudos que tem. Então, essa é uma limitação, a falta de pontos de corte. Alguns a gente consegue pegar lá no CLSI, ele já traz que, não pode extrapolar lá de humanos, ok, mas a gente tem que fazer uma avaliação, um entendimento minucioso, o que a gente consegue transpor ou não consegue transpor, tá? E também são os fármacos disponíveis, né? O CLSI da linha veterinária é americano. Lá se usam determinadas drogas, no Brasil se usam outras drogas, em outros países se usam outras drogas.
tá? Algumas drogas que são permitidas aqui, não são permitidas em outros países, né? Então, a gente acaba caindo também nesse problema, tá? Então, falta de pontos de corte, por isso que não é simplesmente usar todos os pontos de corte humanos, vai dar errado. Para aquelas bactérias, para as espécies animais e para determinados fármacos que existem estudos da medicina veterinária, a gente deve usar esses pontos de corte, claro que deve usar. É o que melhor se adequa aos nossos pacientes. Na falta desses pontos de corte, a gente pode usar de humanos? Pode, com ressalvas, né? Então, pontos de corte de uso tópico, pode usar para veterinária? Claro que pode usar. É uso tópico, não tem farmacocinética envolvida, né? O fármaco não tem absorção, não tem distribuição diferente, não tem nada. É um uso tópico, então tudo bem, ok, pode usar, tá? Para os outros, né? Humano não é cachorro, não é cavalo, não é bovino, tá? Então a gente sempre tem que avaliar isso, né? E responder da melhor forma possível. Se respaldem no laudo de vocês, colocando, olha, para essa bactéria não existem pontos de corte da linha veterinária, só de humanos, então a terapêutica ela deve ser bem avaliada, né? Ou para essas drogas desta bactéria, a gente tem estudos, mas para essas outras drogas não tem estudos, são transpostas, extrapoladas de seres humanos, tá? Mas bastante cuidado com isso, né? Eu vejo que tem muitos laboratórios que estão usando simplesmente o BRCAST, o EUCAST, como a regra geral, e a gente vai ver, tem pontos de corte bem diferentes, né, do Celeste da veterinária para o BRCAST, para o Celeste da linha humana, para o EUCAST também, tá? E às vezes a gente dá como sensível, e a história não é bem essa, né? É sensível essa bactéria causando uma infecção em humano, com o regime de dosagem de humano, aquelas, vamos pensar assim, cefalexina, tá? 500, eu não me lembro bem certo a regime de dosagem de cefalexina, mas provavelmente é 500 miligramas 2 vezes por dia em seres humanos. Cefalexina em cães, em gatos, é 25 miligramas por quilo, né? Então, é um regime de dosagem bem diferente, né? Não dá para a gente dizer que a farmacocinética é diferente, que acontece com a cefalexina quando ela é ingerida pelo cachorro, pelo gato, ela tem um processamento nesse corpo desse animal, diferente do que acontece com a gente, tá? Então, muito cuidado com isso. A pergunta, enrofloxacina se pode testar? Ai, Robert, enrofloxacina não é um problema. É um problema atual, 2024, para cães, para estáfilo, para enterobactérias e para pseudomonas. Existem pontos de corte diferentes e a gente tem agora diferentes os pontos de corte que eram no ano passado, 2023. E esse ano foi introduzido uma nova categorização, que é o sensível dependendo ou dependente da dose, o SDD. Então, hoje, com disco de fusão, para cães, para estafilococcus, enterobactérias e pseudomonas não se testa mais por disco de fusão, só por MIC. Mas por MIC tem que ser nas concentrações a gente tem que ter a resposta das seguintes concentrações: 0,06 microgramas por ml, 0,12, 0,25 e 0,50. 0,50 é resistente. 0,06 é sensível e 0,12 e 0,25 são sensíveis dependendo da dose, tá? Marbofloxacino também tem essa nova categorização. Para gatos, permanece a mesma coisa, né? Então, complicou a nossa vida em enrofloxacino, né? E se a gente estiver testando
Como a gente testava no passado, a gente vai estar dando muito sensível, mas sensível em qual dose? Né? E vou falar que esses pontos de corte de Enro, tá, que entraram esse ano, na realidade eles são antigos, eles não são de agora não. São estudos de muito tempo. É que demoraram para, não, é isso mesmo, vamos colocar isso. Isso colocaram agora, né? Então, assim, passou da hora da gente ter esses pontos de corte. Então, agora a gente tem esses pontos de corte, vamos usar eles, tá? E nada de testar, então, Enro por disco. O que vale a pena, tá? Para enrofloxacina. Aí que tá. O Robert é do Equador. Avalie se enrofloxacina tem uso tópico na tua região, tá? Para, particularmente, tem medicamentos para otite à base de enrofloxacina. Daí, você pode fazer por disco de fusão, utilizando como a base de, o ponto de corte até do ano passado, ou o ponto de corte de gatos, que permanece a mesma coisa. Para gatos não mudou nada. Daí você pode dizer que é resistente, ou que é sensível para uso tópico, tá? Mas para uso sistêmico, a gente pode até entender que essa bactéria vai ser resistente, mas a gente não consegue dizer que ela é sensível, né? Então, é o sensível que é o problema. Quando é resistente, manda lá, né? Abaixo lá de acho que 23, que era o ponto de corte, manda resistente e acabou, tá? Então, você pode testar por disco de fusão, mas você não pode reportar sensibilidade. A resistência você ainda consegue reportar bem, mas a sensibilidade não, tá? Muito bem. E para outras espécies animais? Vou fazer antibiograma para cavalo. Não faço agora, vou fazer para cavalo, né? Ou vou implementar para bovinos, para suínos, tá? Quando a gente pensa para antibiogramas que a gente já está fazendo, tudo bem, a gente vai se adequando. Mas quando a gente vai partir para uma outra espécie animal, o que eu acho a coisa mais adequada do mundo? E mesmo para os de rotina, tá? Que vocês já fazem. Conversem sempre com os clínicos. Essa é a opinião dos clínicos. E fica ali na butuca, tá? Quais são os medicamentos que você usa, que você mais usa? Quais são alguns medicamentos que você não usa tanto, mas eventualmente você usa? Entender o que os clínicos utilizam, o que eles têm à disposição deles, em termos clínicos, né? Então, eu sempre falo, o clínico não escolhe o que a gente coloca na placa, mas ele nos indica que é necessário testar, né? A gente deve usar essa proximidade com os clínicos. E quando a gente vai fazer antibiogramas para outras espécies animais, a gente deve investigar também o que é necessário responder para os clínicos, né? O que eles precisam. Porque se a gente for pensar só pelo lado microbiológico, a gente vai testar antibióticos que não têm importância nenhuma. Daí não tem valor para o clínico. E a gente pode não buscar mecanismos de resistência, não buscar medicamentos, não buscar respostas que os clínicos realmente estejam precisando, tá? Então, eu sempre acho a primeira coisa, assim, vou fazer um antibiograma para suínos. A primeira coisa que eu penso, vamos investigar o que para suínos na tua região é necessário. O que os clínicos estão usando? O que na cooperativa? A cooperativa que vai sempre buscar, mandar a amostra. Então, procura a cooperativa e pergunta assim, quais são os fármacos que se usam? Porque vocês sabem o que vocês têm que responder. E daí, juntando com o que é necessário para a bactéria,
tá? O que a gente tem pontos de corte para aquela espécie animal que a gente consegue extrapolar de seres humanos, ou eventualmente também a gente extrapola de outras espécies animais, né? Tipo florfenicol. Para uso tópico, a gente consegue extrapolar lá de suínos, né? Mas só para uso tópico em cães, tá? Não vai fazer isso para uso sistêmico, pelo amor de Deus, não, né? Ou então indica nas notas técnicas que, olha, não tem estudo para cães, né? Só tem para suínos, tá? Mas a gente vai buscando, fechando juntando esse quebra-cabeça, para realmente entregar um laudo que tenha validade, que seja de valor diagnóstico para esse clínico. E ele vai pegar um laudo, de suínos, que tem os antibióticos, que tem necessidade clínica, não tem aqueles antibióticos que são proibidos para aquela espécie animal, e nem aqueles que o cara nunca ouviu falar que é seres humanos. Vai colocar lá no antibiograma linezolida, daptomicina, meropenem, para uma criação de suínos, não vai rolar, né? Agora, buscar o mecanismo de resistência de carbapenemase, se for uma enterobactéria, pode ser uma coisa interessante, tá? A nível epidemiológico, então pode colocar buscar se for uma enterobactéria, buscar ESBL, AMP-C, carbapenemase, para uma amostra de suínos, tá? E daí colocar, na hora de montar o laudo, colocar, olha, essa bactéria foi considerada produtora de ou SBL, ou AMP-C, ou carbapenemase. Isso a nível epidemiológico, a nível de saúde única, tem importância. Agora, colocar meropenem, cefepima, ceftazidima, pode não ser necessário na tabela de antibióticos testados, né? Colocar o que se usa. Ceftiofur tem que colocar, tem que testar, né? Porque é um fármaco utilizado na suinocultura, tá? Então, a gente sempre tem que ir buscando, né, as necessidades clínicas. Não é testar o que o clínico, não é colocar na placa os discos de antibióticos que o clínico quer. É considerar o que o clínico precisa para fazer realmente uma boa interpretação, um bom uso dos teus exames, né? Muito bem. Quem quer fazer alguma consideração, perguntas? Hola, profesora, ¿me escuchas? Olá. Hola. Pode falar, pode. Hola, hola. Voy a tentar falar o portugués para mí no es muy fácil, sabe que a minha língua es o español. Quería hacer una consulta, voy a falar un poco devagar para que você me consiga entender. Un ejemplo, aquí un laboratorio faz cultivo antibiograma e consigo olhar nos seus laudos que eles testam, um exemplo, o antibiótico tiamulina. Procurei aqui nos laboratórios discos de tiamulina, mas será possível fazer um disco com um fármaco, um medicamento de tiamulina, um fármaco que é injetável e consigo testar por meio do disco difusão? É possível? Olha, a tiamulina, eu não me lembro se tem ponto de corte. Para qual espécie animal que é? Para suíno. Para suíno. Eu não me lembro da tiamulina, tá? Se tem pontos de corte. Bom, mas é o seguinte, é possível, tem algumas empresas produtoras de discos que fazem discos sob medida, tá? Então, você pede, eu quero tiamulina.
Eventualmente eles fazem, tá? Não são muitas empresas que fazem isso, né? No Brasil, eu conheço uma que faz, tá? Eventualmente, até no laboratório, não é assim a melhor prática do mundo, vou te falar, tá? Mas eventualmente no próprio laboratório você consegue fazer. Existem discos que você compra sem antibióticos, só o papel do disco. E você pode colocar a tiamulina, tá? Vai comprar ela o correto é comprar em pó, né? Tem laboratórios que vendem antibióticos certos, já bem purificados, tá? Não é o antibiótico de uso clínico, não é o frasco que você vai fazer isso, tá? Mas você faz a diluição correta e coloca no disco, né? Tem uma técnicazinha para isso, é bem fácil, tá? Mas o grande ponto é saber o que vai mostrar que é resistente ou é sensível. Qual é o valor de inibição do halo, do crescimento bacteriano no halo, que vai te dizer se é sensível ou resistente. Esse é o grande ponto, tá? Não sei se era isso que você queria saber exatamente. Sim, professora, consegui entender. Você conseguiu me explicar o que queria saber. E assim tem muitos laboratórios, assim que eu consegui procurar pontos de corte, valores de referência na internet, mas não encontrei. E assim tem laboratórios aqui no Equador que dão resultados de muitos antibióticos para animales, para suínos, para cavalos, mas não tem valor de referência. Tá, esse é um problema, eu acredito que seja meio que mundial, né? Sabe uma coisa que é interessante fazer? Para alguns antibióticos, você vai encontrar, é buscar artigos científicos. Tem alguns artigos científicos, tá? Para alguns antibióticos, para algumas espécies animais, que você consegue ver exatamente o regime de dosagem, o valor de MIC e o valor de disco de fusão também, né? Então, eu diria assim, fazer um direcionamento para artigos científicos. Tem bulas de antibióticos em discos de algumas empresas que eles trazem pontos de corte. Da onde? A gente não sabe bem, né? Por isso que eu sempre busco assim, eu não gosto dos pontos de corte de bula dos discos, tá? Eu prefiro buscar os artigos científicos quando eles estiverem disponíveis, claro. Mas sabe qual que é o problema? Aqui a gente também tem, eu recebo muitos antibiogramas, e, gente, eu fico até assim, chega, eu não sei se é para rir ou senta e chora mesmo, mas tem antibiogramas que testam antibióticos que não tem como serem testados, não tem necessidade nenhuma, ou tem resistência intrínseca, e a gente vê antibiogramas de antibióticos que têm resistência intrínseca para determinadas bactérias lá como sensível, tá? Eu sei que é uma prática completamente errada, tá? Mas é uma prática muito feita, infelizmente. Coloca-se os discos na placa, deu halo, é sensível, não deu halo, é resistente. Não interessa que bactéria não interessa o valor do halo. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso em laboratórios e dão esses resultados. O que um antibiograma assim traz? Traz aquilo que o clínico volta e meia reclama e fala assim, eu nem peço antibiograma, porque antibiograma não funciona, o que está lá sensível, eu faço, a terapia não funciona, o que dá resistente, eu estou fazendo, está funcionando, né? Então, assim, infelizmente, e alguns laudos, eu bato o olho em alguns laudos, e eu vejo assim, cara,
foi assim que fez a leitura dos autos, né? Porque é uns resultados sem pé nem cabeça. Ou resultados, pontos de corte muito antigos, tá? Tem um laboratório, especificamente, que eu espero que os microbiologistas, não dá nem para chamar de microbiologia, quem trabalha naquele laboratório, eu espero que me ouça um dia falando, né? E eles ainda referenciaram, tá? No laudo tem lá a referência, NCCLS. O NCCLS é o antigo nome do CLS-5. Isso mudou em 2005, né? 19 anos atrás, tá? E eles usam a referência do NCCLS de 19 anos atrás, né? Então, assim, tá muito errado, né? Então, assim, tem grande parte dos laboratórios, depois que a gente começa a olhar melhor pontos de corte, a entender melhor quais antibióticos a gente escolhe ou não escolhe para testar, a gente começa a ver os erros de outros laboratórios. A gente vai ver os nossos próprios erros, claro que vai, tá? Mas como a gente está sempre aprendendo, sempre melhorando, a gente vai olhando assim, poxa, eu testava. Gente, se vocês soubessem o que eu testava há muitos anos atrás, era deprimente, né, Ana Cláudia? Cara, era deprimente que a gente fazia em termos de testes no laboratório, né? Mas, claro, a gente vai melhorando sempre, tá? Mas tem laboratórios que, infelizmente, não estão melhorando. Então, Robert, o que eu te falo é, melhore a qualidade, deixa o teu laudo, teus testes corretos, teu laudo, ele melhora significativamente quando realmente você começa a reportar tudo que é possível e começa a colocar, olha, não tem como testar, ou vamos buscar possibilidades para testes, né? Ah, tiamulina. Ah, como que a gente pode testar? Tem algum artigo científico que fale se não tem ponto de corte? Ah, não tem disco para comprar, eu consigo fazer no laboratório algum disco, produzir cada vez que for testar? Então, a gente vai tentando resolver os problemas do clínico, né? No que é possível, tá? Não adianta a gente querer resolver problema que não é possível resolver, né? Mas sim, a gente sempre tem que melhorar. Mas a gente começa a olhar outros laudos e começa a ver que os testes, eles não são feitos corretamente, tá? Infelizmente, não são feitos, né? Eu já vi muitos casos, assim, de antibiograma que dá para ver nitidamente. Deu halo, qualquer que seja o halo, o infeliz colocou como sensível, não deu halo, colocou como resistente, né? Então, assim, não é por aí, né? Mas a gente vai melhorando e vai fazendo com que, no momento que um laboratório começa a melhorar, os outros também começam a ficar meio para trás e começam a, não, peraí, tô perdendo, meu laudo não tá bom. O laudo do outro tá falando que isso aqui é resistente intrínseco e o meu tô dando como sensível, deixa eu investigar isso. E vai melhorando a qualidade dos outros, tá? Uma coisa que, essa que o Lucas falou aqui, a amox sensível não é, e pense, não é a trato urinário, tá? É uma enterobactéria, amox sensível, meropenem resistente. Cara, que isso? Não sendo trato urinário. Que desgraça. E deixa isso. E daí ainda bota uma nota, eu já vi assim, tá? E bota uma nota técnica lá embaixo, dizendo assim, para SBLs, a MOX, com e sem inibidores, não deve ser utilizada. Mas ela estava sensível lá em cima na tabela. É para confundir o clínico, né? É para fazer ele errar, né? E era uma osteomielite ainda por cima, tá? É para fazer o clínico usar errado, né? Então, assim, tem que melhorar. E a gente vai melhorando. Beleza? Mas não se preocupa, Robert, isso, infelizmente, acontece nos laboratórios no mundo inteiro, né? Claro que nos nossos laboratórios, todo mundo que está aqui, não acontece isso. Beleza, pessoal? Mais dúvidas, mais perguntas, mais considerações? Amanda, hoje você está muito quieta. Brincadeira.
Tô quietinha aqui. Não, que você tá falando, tô aqui ouvindo. Ai, ai. Muito bem, pessoal. Então, vou fazer o seguinte. Vocês querem fazer alguma pergunta agora? Não. Então, eu vou parar a gravação. Então, pessoal quem está assistindo gravado, tchau!